crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para a nossa segunda aula de geografia? Hoje a nossa aula é de número 2 e vamos observar quais são os materiais que nós vamos utilizar. Então, olhem lá, como de costume, nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel para você fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos, e uma mesa ou uma caixa firme, para você apoiar o seu material. Crianças, antes de eu dar o tempinho aí para vocês separarem todo esse material, se organizarem, não esqueçam dos nossos combinados. Quais eram os combinados? Higienizar as mãos, organizar o ambiente que vocês vão estudar. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem tudo isso. Tudo pronto aí, crianças? Tudo organizadinho? Então, vamos começar revisando o que nós vimos na aula anterior. Observem lá. Na aula anterior, nós aprendemos sobre as representações no espaço geográfico. Nós conversamos e vimos uma historinha, Vocês estão lembrados da historinha das férias? Nesse caso, o personagem era o Carlos. O Carlos, ele não viajou nas férias, ele aproveitou e foi passear no Parque Barigui algumas vezes. Lembro que a professora Fran mostrou para vocês o mapa, dos pontos turísticos aqui de Curitiba e nós localizamos, ali o Parque Barigui. Vocês estão lembrados? Além do mapa, eu também trouxe algumas fotos, para vocês verem, do Parque Barigui. Estão lembrados de tudo isso? Além disso, a gente também viu uma história da professora Fran, que ela tinha um trabalho aí para fazer, que ela tinha que fazer algumas imagens para um livro de geografia. Vocês estão lembrados? Vocês até ajudaram a organizar as imagens. Estão lembrados? Olha lá a sala de gravação, que a professora Fran grava as aulas para vocês. Aí o edifício que fica, a nossa sala de gravação, que é o edifício Delta. Aí a gente viu a vista do bairro, onde está localizado o edifício Delta, que é Alto da Glória. E tudo isso está, localizado no município de Curitiba, no estado do Paraná, no país que é o Brasil, no continente americano, específica América do Sul, e no nosso planisfério, que é o planeta Terra, Vocês estão lembrados de tudo isso, dessas coisas que a gente conversou, organizou, e vocês até fizeram uma atividade, no caderno, do menor espaço que vocês ocupam até o maior espaço que vocês ocupam, que é o planeta Terra, hein? Estou curiosa para ver essas atividades, devem ter ficado lindas, E agora, vamos ver do que se trata a nossa aula hoje? Olha lá, hoje nós vamos continuar conversando sobre as representações do espaço geográfico. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês anotarem a data de hoje, o nosso tema, e a aula de geografia.
Tudo certinho aí, crianças, tudo anotado? Então, vejam a imagem, né, que a professora Fran trouxe para vocês. Do que se trata? 2 chapéus vermelhinhos. Vocês já escutaram alguma coisa assim? Não? Então, nós vamos escutar hoje. É uma história, né, um livro dos 2 chapéus vermelhinhos. E quem vai contar essa história para nós é a professora Alessandra. A história que eu vou te trazer agora é de 2 chapéus vermelhinhos. Você já parou para pensar que chapéu é esse? Dá uma olhadinha aqui. Será que eu tô falando desse chapéu vermelhinho? Na verdade, não é desse chapéu, não. Eu tô falando de outros 2 chapéus vermelhinhos que vivem na floresta. Os 2 na floresta, em florestas diferentes. Agora já ficou um pouquinho mais fácil. Tenho certeza de que você conhece as histórias separadas destes 2 personagens. Da Chapeuzinho Vermelho e do Saci Pererê. Mas como eu falei, eles moram em florestas diferentes, em países diferentes. Você conhece a história dos 2? Pensa lá, temos alguns elementos aqui para nos ajudar a fazer algumas relações. E nós temos ali bem no centro 2 bandeiras de 2 países. Você deve saber que a do Brasil remete ao Saci Pererê, um personagem do nosso folclore. A outra bandeira é da França. É de lá que Charles Perrault morava, é de lá que ele é, e escreveu a história da Chapeuzinho Vermelho. Por isso, esses países vão estar bem relacionados. Mas olha como é que aconteceu essa história. Acompanha comigo. Primeiro, a Chapeuzinho Vermelho fez uma pesquisa e descobriu a existência do Saci Pererê aqui no Brasil. E ela resolveu mandar um e-mail para ele. Olha como é que foi esse e-mail. Prezado senhor Saci Pererê, soube de sua existência na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil que gosto de frequentar. Lá encontrei livros do escritor brasileiro Monteiro Lobato e do folclorista Câmara Cascudo. O que mais chamou minha atenção foi que nós 2 usamos na cabeça a mesma cor, gorros vermelhinhos. Eu até já esqueci meu nome, pois todos me chamam de Chapeuzinho Vermelho. Teria imenso prazer em me corresponder com o senhor. Com meus respeitos, Chapeuzinho Vermelho. Preste bastante atenção ao e-mail dela, ao endereço eletrônico dela. chapeuzinho@forêt, que é floresta em francês, .com.fr, da França. Ela menciona aqui 2 escritores bem importantes. Monteiro Lobato, olha ele aí, e Câmara Cascudo. Olha que legal também. Essas referências são bem importantes para a gente entender um pouquinho mais sobre folclore e literatura brasileira. O Saci responde para ela. Vamos ver como é que é esse primeiro e-mail do Saci em resposta a Chapeuzinho Vermelho. Olha lá. Cara senhorita Chapeuzinho Vermelho, fiquei feliz demais a receber seu e-mail. Na casa de Dona Benta, onde faço umas estripulias de vez em quando, ela um dia contou a sua aventura com o lobo e fiquei ouvindo. Deu uma vontade doida de estar lá na casa de sua vovó para dar um susto nele. Onde já se viu isso? Invadir a casa dos outros e fazer o que ele fez? É bem verdade que entra escondido nas casas, mas nunca faz maldade de verdade. Pronto, no máximo umas brincadeiras, como dar nó nas roupas, esconder coisas, apagar as luzes. Aqui no Brasil não existe lobo mau. Tem o lobo-guará, tratado com muito carinho no famoso Colégio do Caraça, em Minas Gerais. Queira aceitar meus cumprimentos
Saci Pererê. Interessante que ele também conhece a história dela, né? E quem contou foi a Dona Benta, a vovó lá do sítio do Pica-Pau Amarelo. Muito bacana. A gente tem aqui o lobo-guará, que ele fala, olha só, não temos lobo-mau no Brasil, mas temos o lobo-guará. Bom, a gente tem todas essas referências aqui da correspondência entre eles. Olha o e-mail, então, aqui o endereço eletrônico do Saci, sacipererê@floresta.com.br, é daqui. Os dois continuaram trocando mensagens. O Saci mandou até um retrato dele para ela, para que ela pudesse ver como é que ele era, pois ela não sabia ainda fazer pesquisas na internet. E ele mostra que tem até o quindim ao fundo. Olha o quindim ali. Circulei ali para você. Olha que bacana. Além do quindim ali ao fundo, nós podemos ver outros elementos presentes aí nesse retrato do Saci. Inclusive, ali embaixo, o Chapeuzinho consultando a estante de livros. Interessante a gente sempre observar as imagens também, elas têm muito a dizer. Bom, os dois continuaram se correspondendo. O Saci também recebeu um retrato da Chapeuzinho. E os dois continuaram contando curiosidades, cada um de seu país. O Saci, inclusive, contou que Santos Dumont, aqui do Brasil, foi quem inventou os primeiros aviões e tudo mais, e que a história deles não é, infelizmente, tão reconhecida no mundo. E que Chapeuzinho já tinha ouvido falar dele também. Saci ouviu outras histórias sobre lobos, do escritor francês Marcel Aimé, por exemplo. E Chapeuzinho é grande conhecida dele. Então os dois continuaram trocando e-mails que ficaram cada vez mais íntimos. Os dois ficaram muito amigos e continuaram se correspondendo. Olha só que legal. Ali nós temos também a referência da Dona Benta contando histórias. Temos o Visconde de Sabugosa, que por acaso ensinou o Saci a falar francês para ajudar na correspondência com a Chapeuzinho. Bacana. Bom, os dois se corresponderam, os e-mails foram ficando mais íntimos. No começo, ela assinava Chapeuzinho Vermelho e ele Saci Pererê. E depois ficou só Chapeuzinho e Saci. Mas no final, eles já estavam tão íntimos e aquela amizade já estava ficando diferente, em que a Chapeuzinho assinou assim. E o Saci assinou Sapê, para imitá-la. Saci resolveu que ia preparar uma surpresa então para ela. E ela ficou esperando por isso ansiosamente, até que chegou a surpresa. O Saci conseguiu um pouquinho de pó de pirlim-pim-pim lá com a Emília e conseguiu ir para a França. Lá, eles fizeram uma quadrilha ao estilo francês misturado com brasileiro, super divertido. Puderam se conhecer melhor e teve até um casamento, em que o Saci era o noivo e a Chapeuzinho a noiva. E assim se misturaram as culturas ainda mais. E aí, crianças, vocês gostaram da história? Muito bacana, né? Vocês conseguiam imaginar pelo título que seriam os personagens Saci Pererê e Chapeuzinho Vermelho? Eu fiquei pensando, né? Do que se trata dois chapeuzinhos vermelhinhos, hein? Muito legal, eu adorei essa história. Mas vamos retomar ela olhando alguns slides? Olha lá como começou a história, né? A Chapeuzinho Vermelho mandou um e-mail para o Saci Pererê. Soube de sua existência na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil, que gosto de frequentar. Lá encontrei livros do escritor brasileiro Monteiro Lobato e do folclorista Câmara Cascudo. O que mais chamou minha atenção foi que nós dois usamos na cabeça a mesma cor de gorros, vermelhinhos. Eu até já esqueci meu nome, pois todos me chamam de Chapeuzinho Vermelho. Teria imenso prazer em me corresponder com o senhor, com os meus respeitos, Chapeuzinho Vermelho. Crianças, vocês estão lembrados que nas últimas aulas do 4º ano a gente conversou sobre meios de comunicação?
E qual será que é o meio de comunicação que a Chapeuzinho Vermelho está utilizando aí com o Saci Pererê? É o correio eletrônico, né? O e-mail, eles se correspondem pelo correio eletrônico. Mas será que, se fosse antigamente, eles conseguiriam utilizar essa tecnologia? Acredito que não, né? Como será que eles iam se corresponder? Através de cartas, né? Mas a gente já volta a conversar um pouquinho sobre isso. Vamos continuar. Vejam que a professora Fran destacou biblioteca pública infantil e juvenil. Aí eu pergunto para vocês, crianças, vocês costumam ir a uma biblioteca? Vocês vão à biblioteca da escola de vocês? E vocês conhecem alguma biblioteca pública aqui na cidade de Curitiba? O que vocês acham? Quem tem um farol do saber na sua escola? Na minha escola, né? Quando eu trabalhava, antes de eu trabalhar aqui na Secretaria da Educação, tinha uma biblioteca e as crianças adoravam emprestar livros, né? Eles vinham todos animados, com livro mais legal do que outro, né? De vários tipos, né? Vários temas. Mas vejam que a professora Fran trouxe aqui para vocês a Biblioteca Pública do Paraná. Alguém já foi passear? Já passou aí na frente? Ou já entrou, né, na biblioteca para ver como que funciona essa biblioteca? Eu tenho um carinho muito grande porque como eu não sou moradora de Curitiba, na minha cidade tem uma biblioteca e às vezes ela fica fechada. Por exemplo, está fechada há alguns anos. Então eu gostava de vir, né, para Curitiba, além de fazer todo esse passeio, de sair de uma cidade e ir para outra, eu gostava de vir emprestar livros, porque tinha muitas opções de livros. Então eu vinha todo final de semana trocar o livro, pegava um, daí lia durante a semana, no final de semana eu vinha trocar. Era um passeio que eu amava fazer, eu gostava muito, né? E aí eu trouxe para vocês o mapa da localização da biblioteca pública. Olha lá, a professora Fran vai destacar. Vocês conseguiram ver isso? Acharam ali a biblioteca? Muito bem. E olha a imagem que a professora Fran trouxe. Essa imagem é o farol do saber da Escola Maringá. Quem é da Escola Maringá aí que está assistindo às nossas aulas? Ficou bonito esse farol do saber, hein? Inclusive todos eles, né, são muito bonitos, muito bem preparados aí para atender as crianças. E olha lá que a professora Fran trouxe a imagem, uma imagem de satélite. Essa imagem a gente consegue localizar, eu destaquei ali a escola, né, Maringá. Vocês conseguiram localizar? E continuando, vamos retomar a nossa história? Olha lá. Cara senhorita Chapeuzinho Vermelho, fiquei feliz demais ao receber seu e-mail na casa de Dona Benta, onde faço umas estripulias de vez em quando. Ela um dia contou sobre sua aventura com o lobo e eu fiquei ouvindo. Deu uma vontade doida de estar lá na casa de sua vovó para dar uma surra nele. Onde já se viu isso? Invadir a casa dos outros e fazer o que ele fez. É bem verdade que eu entro escondido nas casas, mas nunca faço maldade de verdade. Apronto no máximo umas brincadeiras, como dar nó nas roupas, esconder coisas, apagar as luzes. Aqui no Brasil não existe lobo mau, tem o lobo-guará, tratado com muito carinho no famoso Colégio do Caraça, em Minas Gerais. Queira aceitar meus cumprimentos. E aí, crianças, vocês perceberam que ele fala de um colégio? Colégio do Caraça. Vamos ver do que se trata? Olha lá, veja que a professora Fran até destacou aqui, ó. Aqui no Brasil não existe o lobo mau.
tem o lobo-guará, tratado com muito carinho no famoso Colégio do Caraça, em Minas Gerais. Olha lá, vou ampliar para vocês darem uma olhadinha nesse pedacinho da história, né? Nesse pedacinho desse e-mail. E olha lá, Chapeuzinho Vermelho, né? Se despedindo, né? O e-mail, Chapeuzinho Vermelho se despedindo do lobo. E vejam que a professora Fran trouxe para vocês a imagem do Colégio do Caraça. Esse colégio, crianças, quando ele foi construído, muito tempo atrás, quando ele foi construído, ele era um seminário. E aí, os seminaristas, eles começavam a observar, porque esse colégio, ele fica na serra, em Minas Gerais. E tinham muitos animais. E um seminarista percebeu que sempre a lixeira, né, o lixo, estava revirado. E ele disse para o seu superior: eu acho que deve ser algum cachorro, né, que está revirando o nosso lixo. O superior, ele ficou assim, cismado, porque um cachorro, ele não costumava ir, né, subir a serra, e tinha poucas moradias próximas, então não deveria ser um cachorro. Ele ficou pensando, deve ser um outro animal, né? E aí eles começaram a observar, e eles viram que quem revirava o lixo era o lobo-guará. E quantas coisas a gente tem, né, que a gente sabe do lobo-guará. A gente sabe que ele é um animal que está, né, corre o risco de extinção. E vocês viram que a professora Alessandra até trouxe a imagem do lobo-guará? Muito interessante isso, né, crianças? Mas, continuando a nossa história, vejam lá. Li sobre Santos Dumont, o inventor do avião, que construiu seus balões e aviões em Paris. Nunca patenteou suas invenções. Que homem admirável! Você sabe o que é Jalouse? Chapeuzinho. Então, a Chapeuzinho Vermelho mora, segundo a história, na França, em Paris. E o Saci Pererê aqui no Brasil. E ele está conhecendo um pouco mais, né, sobre a língua, sobre o francês. E aí eles estão trocando algumas dicas, né, durante a história. Quando vocês tiverem a oportunidade, aí vocês podem ler o livro, né, na íntegra, que vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre isso. Mas vejam que a professora Fran destacou a palavra Paris. E olhem que a professora Fran trouxe o mapa aqui para vocês. Vamos localizar Paris? Olha lá, Paris é a capital, né, do país da França, que fica no continente europeu. Conseguiram ver, achar? Esse mapa é só do continente europeu. E aí, crianças, eu gostaria de contar para vocês que eu tenho uma tia que mora em Paris, que mora lá na França, né? Que legal, né? Eu nunca tive a oportunidade de conhecer Paris, a França, mas quem sabe um dia aí eu possa ir visitar. E antes da gente ter todas essas questões de internet, a minha tia, que é a irmã da minha mãe, se correspondiam, né, por cartas. E em algumas ocasiões, a minha tia mandava alguns cartões postais para minha mãe, contando, né, do que eles estavam fazendo no momento. E eu trouxe alguns para vocês observarem. Vamos dar uma olhadinha? Então, crianças, vejam o que a minha tia escreveu para minha mãe. Querida irmã, sobrinhas e sobrinhos, espero que tudo esteja bem com vocês. Nós estamos na Corsa, que é o lugar onde a professora mostrou, né, o cartão postal, para alguns dias de férias. O verão está muito quente. Mateá, que é a minha prima, está bem e um pouco de mar e montanha estão fazendo muito bem para ela. Passou uma semana com a família do Jean Paulo, que é o meu tio. Beijos com saudades. Um beijão para Erenice, Wilson, Daniele e Franciele, que são os meus irmãos, né? Assinado Graça. Além desse cartão postal, a minha tia também enviou esse daqui, olhem lá.
e escreveu assim: querida irmã, sobrinhas e sobrinhos, cunhado e toda a família, é só um bilhetinho para mandar beijinhos da Mateá para todos, né? E aí ela estava começando a ser alfabetizada e ela escreveu o meu nome e o nome da minha irmã para a gente receber esse cartão postal. Muito legal, né? Será que vocês têm algum familiar aí que mora longe, crianças? Em outro país, alguém tem? Interessante, né? A gente ter oportunidade, né? Nem todos têm essa oportunidade, né? Mas eu acabo conhecendo um pouco mais de Paris, da França, devido à minha tia, né? Mas vamos retomar a história? Olha lá. O Saci consegue ganhar da Emília um saquinho de pó de pirlim-pim-pim. E assim vai à França, vai no pé e volta no mesmo pé, trazendo o Chapeuzinho, sua mãe e sua avó para conhecerem o Brasil. Dizem que o lobo ficou todo assanhado, querendo viajar com eles. Chegam por acaso no mês de junho e o Saci leva as visitas para uma festa junina, onde todos vão dançar a quadrilha. Olhem a imagem do livro que a professora Fran trouxe para vocês. Vocês conseguiram ver? Olha lá eles passeando de avião, né? Dançando a quadrilha. Conseguiram achar Chapeuzinho e o Saci? Muito legal, né? E agora, crianças, nós vamos para a nossa primeira atividade. Vejam do que se trata. Olha lá, atividade 1. Se você tivesse um pozinho mágico e pudesse ficar invisível, para qual lugar do mundo você gostaria de viajar e conhecer? Então, crianças, para vocês fazerem essa atividade, vocês podem pensar num país que de repente, né, não seja o Brasil, se você quer conhecer esse lugar, né? Vejam que a professora Fran trouxe o nosso planeta Terra representado no globo terrestre, que é, né, uma representação geográfica do nosso planeta. Outra representação geográfica que nós temos é o mapa mundi político, né? Aqui nós temos diversos, né, nomes de países, de capitais, né, de alguns estados. Então, aqui a gente consegue perceber tudinho. Então, será que vocês querem mudar de continente? Será que vocês não querem ficar no continente americano e vocês querem ir para outro continente? Para o europeu, para o asiático? O que vocês acham? Ou vocês vão pensar aqui nos países, eu quero continuar no continente americano, mas eu quero sair da América do Sul, eu quero ir lá para o Canadá, na América do Norte. Então, vocês vão pensar aí, né, para qual lugarzinho, né, que vocês querem conhecer, e vocês podem escrever, né, o que vocês sabem desse lugar, se vocês tiverem, né, esse conhecimento, essa curiosidade, e fazer um desenho de como vocês imaginam esse lugar, ou, né, como vocês já viram nas fotos. Tudo bem? Então, um tempinho para vocês fazerem a nossa primeira atividade.
E daí? Vocês conseguiram terminar? Não se preocupem se não deu tempo de vocês terminarem, depois vocês terminam com calma, porque eu sei que vocês gostam de caprichar, mas vamos continuar a aula observando o nosso slide. Olha lá. Representações espaciais tais como mapas, fotos aéreas, imagens de satélite e plantas nos permitem localizar pessoas, objetos e lugares. Vejam que a professora Fran trouxe, né, a planta, que é a primeira imagem que a gente viu, que é a imagem da Biblioteca Pública do Paraná. Essa imagem, ela nos fornece, né, detalhamento de uma determinada área. Nela é possível ver os rios, né, quando tem, outros pontos turísticos, né, pontos de referências e alguns elementos. Vocês conseguiram observar ali que tem 2 pontos de referência? Vejam lá a Praça Tiradentes e a Praça Osório. Vocês conseguiram localizar? São pontos de referência, né? Continuando, eu mostrei para vocês um mapa, né? Um mapa da Europa, né? Que mostra ali a França e Paris. Vocês estão lembrados? Esse mapa, ele representa um espaço real, né? Numa superfície plana, como um papel. E ele foi reduzido, né? Para caber, né? No nosso papel. Outra imagem que a professora Fran trouxe para vocês é a foto aérea. Lembram do colégio? Colégio do Caraz. Ele também é uma representação muito importante, né? Uma representação geográfica. Geralmente eles são utilizados para coletar informações de uma determinada área que necessita ser estudada ou mapeada, né? Aqui no caso é a localização do colégio. Continuando, eu trouxe para vocês uma imagem de satélite, que era a imagem da Escola Maringá. Na imagem de satélite, a gente consegue observar muitas coisas. Vejam lá, a gente consegue perceber, né, áreas verdes. Vocês estão conseguindo identificar? Vejam que eu destaquei para vocês. A gente consegue perceber os rios. Olha lá, a professora até fez ali um caminho, um percurso do rio, né? Nós conseguimos perceber na imagem de satélite áreas de construção. Tudo bem, crianças? E essas representações também nos permitem conhecer o percurso de um rio, a localização das montanhas mais altas, ou ainda conhecer as transformações que ocorrem em uma cidade com o passar do tempo, por exemplo. Então, crianças, agora nós vamos para a nossa segunda atividade. Vejam do que se trata. Se fosse escrever um e-mail para um amigo contando sobre como é a região onde mora, o que você escreveria? Então, um tempinho aí para vocês responderem, né, essa questão.
Tudo bem aí, crianças? Não se preocupem, né, se não deu tempo. Depois vocês terminam com calma. E olha lá, estamos chegando ao final de mais uma aula de geografia. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós vimos hoje? Então, hoje nós aprendemos sobre as representações do espaço geográfico. E agora a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula!